nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler isso na igreja de Pérgamo, na página 164 da exposição das eras da igreja, onde o irmão Branham fala a respeito da falsa vinha e da verdadeira vinha. A falsa vinha já estava soltando sua ira contra Deus, ao Deus vivo, matando os eleitos. Nós sabemos que para matar uma pessoa não é dar um tiro nela, é falar mal. E quantos hoje estão falando mal dos seus irmãos? Tu está matando a influência dele. Isso é um assassinato. E esse assassinato, ele é sutil, ele é baseado em fala, como estão usando um termo agora atual, baseado em narrativas. Como tem que identificar o espírito político no nosso meio, eu vou usar esse termo então, narrativas. E as narrativas que estão consolidadas em eventos que norteiam a vida dos eleitos, provavelmente eles teriam condenado Davi, provavelmente teriam condenado Sansão. Em vez de escolher uma mulher na tribo de Israel, foi lá para os filisteus. Então esse tipo de imbecil sempre houve e sempre vai haver, e não tem o que tu faça para te livrar dos membros da falsa vinha. Meus irmãos, aqui então o irmão Branham continua dizendo, matando os eleitos. A ira desta falsa vinha contra Deus, Caim matou seu irmão Abel. E assim você conhece a história, eu não preciso estar ensinando Padre Nosso para padre. Vamos lá. A verdadeira igreja continuou tentando persuadir a primeira igreja a se arrepender. Opa, mas não era para fazer isso com os pecadores? Os pecadores são pecadores porque a igreja saiu do trilho, irmão. Ela cresceu em tamanho e influência. Ela empenhou-se numa campanha constante para desacreditar na verdadeira semente. Muito bem. E estão fazendo um bom trabalho, que estão produzindo de incrédulo dentro da igreja, é um absurdo. Eles alegavam que somente eles, eram a verdadeira igreja. Hoje eles têm a capacidade de dizer, não, se eu estou com o pastor fulano, é ele que está com a verdade, o resto vai tudo para o inferno. Mas Deus que me perdoe, irmão. Vão se converter e chorar nos pés do Senhor Jesus, até esse demônio de arrogância sair da tua alma. Representando eles, dizendo que representam o Senhor Jesus, e se gabam de grandes fatos como a igreja original, e temos bastante membros. E eles se esquecem que quando o irmão Branham disse para o irmão Lili, estou preocupado. Com o que, irmão Branham? A igreja tem aumentado, tem muita gente. Noutra parte, o irmão Branham diz que a igreja, quando aumenta em membros, está marcada com a marca da besta. É doído, mas é a verdade. A primeira igreja, e eles são realmente a primeira igreja, mas é a primeira igreja que se denominou, falando isso lá daquela terceira, da igreja de Pérgamo, tu vai perceber que só muda a expressão, mas a narrativa é a mesma, irmão. É te desfazer, te desmoralizar quando tu não concorda e quando tu não aceita os termos dos credos, embasado naquilo que eles dizem que é a palavra. A palavra liberta, a palavra transforma. Assim, no tempo desta terceira era da igreja, temos duas igrejas levando o mesmo nome. O mesmo nome? Puxa! Então são batizados no nome de Jesus, esses desgraçados aí? São batizados. Não, mas eles não creem na mensagem. Eles creem na mensagem do profeta da era. Não, eles não creem na Trindade. Este bando de raça de víboras aí. Com uma amarga diferença entre elas. Qual é a diferença, irmão Branham? Amarga diferença entre elas. Uma se apartou da verdade e se casou com os ídolos. Nossa, caramba! Ídolos? Como assim? Eles não têm o mesmo nome, o mesmo batismo, o mesmo profeta? Como é que agora são idólatras? Não tem nenhuma vida em si mesmo.
Ela se hibridizou e os sinais da morte estão nela, não da vida. Segue o seu rastro. Ela é poderosa com muitos membros. Eu ouvi um pastor, não vou citar o nome, não é o meu objetivo aqui, chegou para mim aqui no sul e disse assim: agora vai, irmão. Agora nós vamos ganhar muita gente. Olha só, esse não é um argumento da igreja mãe deles, lá da senhora igreja católica, de ganhar gente, ganhar. Vocês seguiram no mesmo espírito, irmão. Seguem o seu rastro, e ela é poderosa com muitos membros. Ela é favorecida pelo mundo. O quê? O mundo está apoiando essa igreja da mensagem? Tá, irmão. Tá. A outra é um pequeno grupo perseguido. Perseguido por quem? É os pentecostais. Não. Quem está perseguindo, quem está. Olha o verbo presente que eu estou usando. Quem está perseguindo a noiva é o povo da mensagem. Se tu não concorda com a ideologia daquele pastor, ele te escurraça do meio dele. Amém? Ele não vai aceitar. E assim segue o rastro deles de morte. Porém, a pequena igreja perseguida, que tem a palavra, e ela não diz que tem, ela tem a palavra. Olha só o que o irmão Brana fala na página 165 da mensagem às eras da igreja. Ela segue a palavra e os sinais seguem ela. Que sinais, irmão Brana? Agora eu vou colocar uma situação aqui onde os pastores perderam isso. Os enfermos são curados, os mortos ressuscitados, e ela está viva com a vida e a palavra de Deus. Ela não ama a sua vida, mas mantém-se fiel ao seu nome, à sua fé, mesmo até a morte. Vou ler de novo. Porém, essa igreja perseguida, segue a palavra. E os sinais seguem ela, que segue a palavra. Os enfermos são curados, os mortos ressuscitados, e ela está viva com a vida e a palavra nela. Para concluir agora essa reflexão, irmão Brana fala agora na página 223. E se eu estou citando essas coisas aqui, irmão, é para esses imbecis fundamentalistas aí que estão no nosso meio, que se dizem da mensagem e não tem nada do Espírito. Sim, o Espírito são 7 Espíritos, mais um. Não é 7, é um. Ele sempre será o mesmo e agirá do mesmo modo. Então, que tipo de Espírito que está nessa gente aí? Que em vez de divulgar as obras de Deus, estão divulgando a vida dos irmãos. Ou dizendo para o povo não receber o teu. Não recebe esse irmão que ele é lá do pastor fulano. Eu não concordo com o pastor fulano. Claro que eles não vão usar a narrativa deles com todo esse esclarecimento. Eles são tão hipócritas e tão fingidos que eles nem sequer se dão o luxo de dizer que eles são os únicos absolutos. Não vão falar, mas vão agir. Ele sempre será o mesmo e agirá do mesmo modo. E os 7 mensageiros terão o mesmo espírito e ensinarão a mesma palavra e terão o mesmo poder. Esse é a igreja que recebeu. Nesse caso, nós recebemos o mensageiro desta era. Os outros receberam seus respectivos mensageiros. Nós recebemos um mensageiro nessa era. E se a igreja é a verdadeira igreja, ela terá o mesmo espírito e palavra e atos de poder que os mensageiros tinham, que os irmãos tinham lá em Pentecoste. Vou ler de novo. E se a igreja é verdadeira, é a verdadeira igreja, ela terá o mesmo espírito e palavra e atos de poder que eles tinham em Pentecoste. Mas não é o Pentecoste da Rua Azusa, viu? Cabeça de bagre. É aquele Pentecoste lá do princípio.
Por experiência, ela será uma igreja pentecostal e haverá línguas, interpretações, profecias, curas, e Deus estará no meio dela, e Deus se declarará a ela no meio dela, como sempre tem feito. Então tem uma constante aqui nesta narrativa da qual o profeta está falando na página 223, na era de Sardes. Eu estou lendo o livro das eras. Se tu procurar nas mensagens separadas, tu não vai encontrar. Tu vai encontrar isso, mas tu vai encontrar em colocações, as divisões de parágrafos diferentes. Na página 223. Deus estará no meio dela, e Deus se declarará no meio dela, como sempre tem feito. Onde é que está essa constante hoje, irmão? Se Deus sempre tem feito isso, e hoje? Não, hoje é diferente. Como diferente? Não é o mesmo Espírito, não é a mesma palavra, não é o mesmo poder, e ela será inorganizada. Não se esqueça disso. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa te conduzir. Não lideranças humanas com espírito político. Deus te abençoe.